Está um pouco desaparecido do vestibular os gráficos de aceleração versus tempo. Mas eu vou citar porque é tão simplesinho que não custa. Por exemplo, olha, eu vou te adiantar, você vai errar, mas vai lá. Classifique para mim o movimento desse gráfico aqui. Lembrando, você tem 4 opções. Movimento uniforme, movimento acelerado, movimento retardado, ou esse cara está em repouso. E aí? O que ele está? Você não vem falar para mim aqui, movimento constante. Não. Eu quero uma das 4 opções. Repouso, uniforme, acelerado, retardado. E aí? Cara, a maioria, tem uns bobos que falam movimento constante, como não tem isso na opção do vestibular, ele vai lá, marca movimento uniforme. Espera aí, movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. Não é o V que é constante, é a aceleração que é constante. Falar que o cara está em repouso aqui é ridículo, né? Então, só de cara, eu já sei que a aceleração é constante. Jacques, e daí? Ora, se a aceleração é constante, que movimento que é esse? Você falou que é acelerado? Ué, mas onde está falando que a velocidade aqui está aumentando? A única informação que você tem aqui é que a aceleração é constante. Agora, esse cara está andando para que lado? Olha que doideira. Esse movimento aqui é progressivo ou retrógrado? Qual é o sinal da aceleração? A aceleração é positiva. Tá bom, vamos chutar que o sentido positivo é para lá. Então a aceleração está indo para lá. Qual é o sentido da velocidade? Para lá? Ou no sentido contrário? O gráfico te fornece isso? Não. Então você não tem como saber se esse movimento é acelerado ou retardado. Mas eu tenho certeza que ele é uniformemente, porque a aceleração é constante, variado. Movimento uniformemente. Variado. Agora, se no enunciado viesse, o gráfico a seguir apresenta um objeto que parte do repouso, aí ele te deu uma dica. Porque se eu vou partir do repouso, a minha velocidade inicial tem que ser quanto? 0. E se eu tenho velocidade 0 e passo a ter aceleração, você concorda que eu só posso estar acelerando? Ou seja, a minha velocidade necessariamente teria que aumentar, porque ele já me garantiu que eu estava parado. Não tem como eu frear um cara que já está parado, né, pessoal? Então, se ele no enunciado falar, considere o gráfico de um objeto partindo do repouso, aqui eu saberia, então, que é um movimento uniformemente acelerado. Bom, esse é um detalhe. O outro, reparem, gente, o sinal de velocidade, do jeito que está aqui, não dá para saber, tá bom? A área desse gráfico fornece o quê? Aí tem aluno que pensa o seguinte, bom, peraí, no gráfico de posição por tempo, a inclinação da reta fornece a velocidade e a área do gráfico não tem significado. No gráfico de velocidade por tempo, a inclinação da reta fornece a aceleração e a área do gráfico fornece a distância percorrida. E no gráfico de aceleração por tempo, a área do gráfico vai fornecer o quê? A inclinação não tem significado. E a área? Aí o cara, bom, sobrou o quê? A área deve ser a velocidade. E aí que está a pegadinha. A área do gráfico vai fornecer, não é a velocidade, vai fornecer é a variação da velocidade. Então, a área equivale a ΔV, variação da velocidade. Jacques, como assim? Se essa área der 10, significa que a velocidade aqui variou 10 metros por segundo. Você não pode falar que a velocidade, por exemplo, qual que é a velocidade desse cara ao final? A velocidade final vai ser 10. Não. Se ele falar no enunciado, o gráfico a seguir corresponde a um objeto que parte com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Se a área der 10, significa que a variação da velocidade vai ser 10. Ou seja, a velocidade do cara era 100, ela vai ou para 110 ou para 90. Vai variar para mais ou para menos. Aí vai depender do texto. Tem que depender do que ele fornece para nós no sinal das velocidades. Praticamente não cai mais isso em prova, mas eu quis citar para deixar o quadro completo sobre todos os gráficos de velocidade por tempo.
Pessoal, vamos treinar agora. Eu estou te dando dois gráficos exatamente com o mesmo formato. Imagine que todo mundo esteja andando em linha reta, tá? Isso vai ser relevante para mim aqui. Você vai classificar para mim o movimento em cada trecho A, B, C, D, E. E eu quero mais do que isso. Você vai me dar o sinal da velocidade, você vai me dar o sinal da aceleração. Eu quero saber se o movimento é acelerado, retardado, uniforme ou se o cara está em repouso. Você vai pausar o vídeo, copia aí no seu caderno e vê o que sai, tá bom? Então vamos lá. Trecho A. Lembrando, toda a nossa aula foi baseada naquilo que a gente vê. Então, o que eu vejo? S, posição. Trecho A, S aumenta. S aumenta, simples assim. Quando o S aumenta, eu estou me movendo no sentido crescente da trajetória, ou seja, o movimento é progressivo. Tá, mas ele é progressivo como? Acelerado, retardado ou uniforme? Agora, gente, eu vou ser extremamente prático. É uma reta. No gráfico de posição por tempo, quando aparece uma reta inclinada, é porque vem da equação S igual a SO mais VT. A velocidade é constante. Ou, se você preferir, olha o ângulo de inclinação aqui, ó. Durante todo o trecho A, eu tenho o mesmo ângulo de inclinação. Se eu tenho o mesmo ângulo de inclinação, então eu tenho que a velocidade é constante. Então, nós sabemos, V é constante, então o movimento é retilíneo, porque eu falei para você que o cara está andando em linha reta. Movimento retilíneo uniforme. Trecho B. O tempo passa e está constante a posição. S não muda, né? Quando S não muda, esse cara está em repouso. Essa é fácil. Trecho C. Muita gente aqui, ó. Aliás, mencionando, tem loucos que vão falar: olha, o cara subiu, andou em linha reta, depois desceu. Não viaja. Esse cara está diminuindo a posição. Então, peraí. Quando o S diminui, significa o quê? Que ele está no sentido decrescente da trajetória. O Jacques, eu apanho com esses trecos, inventa número. Põe aqui, ó. 100, 120, 0. Aqui, ó. Foi do 100 para o 120. Depois ficou parado um tempo. Do 120 ele foi para o 0. Sentido decrescente da trajetória. Então, o movimento é retrógrado. Mas ele é o quê? Olha o ângulo de inclinação, sempre em relação à horizontal. Olha o ângulo, é o mesmo ângulo. Mesmo ângulo indica que a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, movimento retilíneo uniforme. Trecho D. Cara, é muito doido. Quando vai para as regiões negativas, o pessoal pira. Então, por exemplo, ele foi do 0 e veio aqui, ó, para o menos 10. Aí o cara, nossa, peraí, o que aconteceu aqui? Isso aqui não é posição? Ele estava na posição 0, agora ele foi para a posição menos 10. Ou seja, ele ainda continua o quê? Retroagindo nas suas posições. O movimento ainda é retrógrado. O S era 0, agora é menos 10. O S diminui. E se o S diminui, movimento retrógrado. E é uma reta inclinada. Então, cara, velocidade é constante. Movimento retilíneo uniforme. Trecho E. Do menos 10, ele foi lá para a posição 0. Agora ele fez o quê? Ele está no sentido crescente da trajetória. De menos 10 para 0 não está aumentando? O S aumenta. Movimento progressivo. Como é uma reta, a velocidade é constante. Movimento retilíneo uniforme. Beleza. Pessoal, se eu quisesse a distância percorrida, aproveitando os números que esse cara fez, qual foi a distância total percorrida? Eu te garanto que muita gente vai calcular a área desse gráfico. Não. Ele estava no 100, foi para o 120. Vamos fazer até um desenho. Olha como que, na hora, gente, da prova,
apareceu o gráfico de posição, faz uma reta de posição aqui, ó. Posição em metros, por exemplo. Aqui é a origem, aqui é o 0. Esse cara saiu lá do 100. Vai para o 120. Depois tem um menos 10 ali. Olha o que esse cara fez. Ele saiu do 100, então ele começou aqui. Foi para o 120. Só que ele já andou 20 metros. Ficou parado um tempo lá. Depois do 120, aqui, ó, final do trecho B, do 120 ele vai para a posição 0. Então ele dá aqui, ó, volta até aqui, ó, para o 0. Depois do 0 ele vai para o menos 10. Repare, ele continua voltando. Depois do menos 10 ele vai para o 0. Ou seja, aqui é o trecho A, o trecho B ele ficou parado, o C está retroagindo até o 0, o D continuou voltando, ou movimento retrógrado, e o E está aqui. Tem prova que pede, então, qual foi a distância percorrida? Uai, isso, mais isso, mais isso, mais isso, entendeu? Outra coisa, quais são os pontos? Aqui agora ficou óbvio, né? Em que regiões desse gráfico ocorreu inversão no sentido do movimento? Ou seja, em que momentos esse cara estava fazendo esse movimento e de repente mudou o sentido? Muita gente pega nas pontas, você tem que ter cuidado, você tem que interpretar. Onde é que esse cara estava, entre aspas, indo e passou a voltar? Onde é que esse cara de progressivo passou para retrógrado? Uai, repare que aqui, ó, ele aumentou, ficou parado. A partir daqui, ele inverteu o sentido, que é exatamente aqui, ó, depois de B. Então, aqui ocorreu inversão no sentido. Olha onde ocorreu inversão no sentido. No menos 10, quando ele passa de D para E, aqui, ó, houve inversão no sentido do movimento. Ok? Bom, se você apanhou demais, tenta de novo esse aqui. Já vou resolver. Vamos lá, trecho A. Eu vejo que a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, não vou nem pensar muito, eu já sei que o movimento é acelerado. Como é uma reta, eu tenho certeza que a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, o movimento é retilíneo, uniformemente acelerado. Lembrando, adote que todo mundo aqui está andando em linha reta. Trecho B. Está constante a velocidade. Quando está constante a velocidade, então V é constante, movimento retilíneo uniforme. Trecho C. Está diminuindo a velocidade. Quando diminui, o movimento é retardado. Então V diminui, movimento retilíneo uniformemente retardado. Trecho D. É aqui que o pessoal erra bastante. Acelerado ou retardado? Gente, macete. Olha aqui. Nesse ponto aqui, você concorda que a velocidade é 0? Em C, ele foi freando até parar. Em D de dado, a maioria costuma falar retardado, ou fica muito tempo na dúvida se é realmente acelerado ou não. E aí, o que você tem que olhar? Cara, ele parou. Se eu já parei, não tem como eu parar mais. E outra, inventa um número. Esse cara estava no 0, aqui, ó. Agora ele está no menos 10. Menos 10 metros por segundo. Quando a velocidade é negativa, significa que o movimento é retrógrado. Quando a velocidade é positiva, eu estou indo para um lado. Quando a velocidade é negativa, eu tive que inverter o sentido. Então, em D de dado, o módulo da velocidade aumenta. Inventando o número, eu estava a 0, agora eu estou a 10. Esquece o menos é só para indicar que ele inverteu o sentido. Então, o módulo da velocidade aumenta. Se o módulo da velocidade aumenta, movimento retilíneo uniformemente acelerado. E no trecho E, gente, o trecho E, você vê que ele termina nesse ponto, onde a velocidade é 0. Uai, para a velocidade ser 0 ao fim do movimento, eu só podia estar pisando no freio. O módulo da velocidade está
diminuindo. Então, movimento retilíneo uniformemente retardado. Ok? Vamos um pouquinho mais longe. Eu quero o sinal da velocidade e da aceleração em cada trecho. Então, vamos lá. Trecho A. Aliás, ABC. Todo mundo está acima da origem. Todo mundo é positivo aqui, ó. E se as velocidades são positivas, eu já sei que os 3 primeiros trechos o movimento é progressivo. Já D e E, as velocidades são o quê? Negativas, então o movimento é retrógrado. E qual que é o sinal da aceleração? No movimento acelerado, velocidade e aceleração tem que ter o mesmo sinal. Como V é positivo, o A tem que ser positivo. No movimento retilíneo uniforme, não existe aceleração. Então, A é 0. Movimento retardado, velocidade e aceleração tem que ter sinais contrários. Como V é positivo, então o A tem que ser negativo. D de dado, o V é negativo. Mas, como o movimento é acelerado, aí, de novo, se você não assistiu a minha aula de movimento uniformemente variado, a primeira, você vai apanhar aqui agora. No movimento acelerado, velocidade e aceleração tem que apontar para o mesmo lado. E também tem que ter o mesmo sinal matemático. Como o V é negativo, o A é negativo. Mania do povo achar que todo movimento acelerado o A é positivo e todo movimento retardado o A é negativo. Não é verdade. Reveja a minha aula lá atrás. No movimento uniformemente retardado, velocidade e aceleração tem que ter sinais contrários. Como o V é negativo, então o A tem que ser positivo. Ok? Eu quero a distância percorrida. O que você faria aqui agora? O gráfico é de velocidade por tempo. Então, para calcular a distância, basta calcular a área sob o gráfico. Então, você teria que sombrear tudo isso aqui, ó. Isso e isso aqui. Vocês concordam que essa área, vamos chamar aqui de área 1 e área 2? Você concorda que a área 1 é maior que a área 2? Se a gente fizer um desenho, vamos adotar que o sentido positivo seja para a direita. Então, esse cara, ele saiu de algum lugar, que o enunciado não fala. Então, ele começou andando inicialmente. Vamos considerar que aqui é o 0, tá? Vamos chutar que esse cara está depois da origem. Posição em metros. Esse cara saiu de algum lugar e repare que a área com velocidade positiva é muito maior que a negativa. Então, esse cara foi um tantão para frente, com movimento progressivo, e voltou só um pouquinho com movimento retrógrado. Tá? Então, aqui você tem A mais B mais C. E aqui D mais E. Tá joia? Então, a distância total percorrida seria a área de 1 mais a área de 2. Pegadinha de prova que de vez em quando aparece é qual foi o deslocamento. Aí é a minha primeira aula lá de movimento uniforme, lá de introdução à cinemática. Você pega lá na introdução à cinemática, na playlist, introdução à cinemática é a primeira aula. Lá eu defino distância e deslocamento. Deslocamento é a reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Então, se o cara saiu, por exemplo, vamos inventar. Imagina que ele tenha saído do número 10. Foi lá para o número 50 e voltou aqui para o 40. Qual foi a distância total percorrida? De 10 a 50 ele anda 40 metros e depois de 50 para 40 ele volta 10 metros. Então ele vai 40 e volta 10. No fim das contas ele andou 50 metros. E qual foi o deslocamento? Deslocamento é a reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Então, o deslocamento seria de 10 a 40. Ou seja, o deslocamento aqui seria a 30 metros. No caso ali, então, se na prova pedir a distância percorrida, seria a área de 1 somado com a área de 2. Ou seja, o tanto que ele vai, mais o tanto que ele volta. Se pedir o deslocamento, aí vai ser o tanto que ele foi, menos o tanto que ele voltou, né? A1 menos A2. Pessoal, aqui em cima,
Qual que é o sinal da velocidade e da aceleração em cada caso? Ó, S aumenta. Quando S aumenta, o movimento é progressivo. A velocidade aqui é positiva. Aqui a velocidade é zero, porque está em repouso. Em C, S diminui. Quando S diminui, o V é negativo. D de dado, S diminui, V é negativo. E letra E, S aumenta, V é positivo. Em nenhum desses caras tem aceleração, porque no movimento uniforme a aceleração vale, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração vale zero.